Então, quando a gente fala de contestação trabalhista, a gente tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção antes de iniciar a falar, né, sobre sobre a contestação. Então vamos lá, o que ficou de atividade, novamente vou falar para vocês. O que ficou lá de atividade de fixação? Eu mandei para vocês a petição que a gente montou em sala de aula. Ela é uma petição inicial simples demais, né? A gente não tem muito conteúdo de jurisprudência, de legislação. Ela é uma petição, na realidade, como se fosse um termo encaminhado para o juiz, e agora vocês vão ter que contestar. Obviamente que vocês vão ter o requisito da tecnologia, então vocês vão contestar e me mandar a contestação de vocês, tá? Me mandar assim pelo Zoom, tá? A atividade, pessoal, é bom que todos façam e a gente vai fazer uma mentoria. E individualmente a gente vai marcar um horário individual e vai falar, olha, essa petição tá boa assim, assim, assado. Quando a gente fizer essa mentoria, ela não vai ser gravada, não vai aparecer para ninguém, mas vai ser só entre eu e a pessoa que é dona da petição, tá? Mas, enfim, né, eu tenho aqui do meu lado aqui um quadro de aula, né, do que a gente tem que seguir. Então, eventualmente, eu olho aqui, tá, e vou passando para vocês, certo? Vou compartilhar a tela, né? Vou compartilhar a tela e aí só responder aqui no grupo dos representantes. Então, olha só, veja o seguinte. Lá, quando a gente coloca para trabalhar a petição inicial, primeira situação que a gente precisa falar sobre prazo, ok? Qual que é o prazo para uma contestação de petição trabalhista, né? Vamos colocar aqui como nosso tema, né? O prazo, esse prazo ele é geral e é para todo mundo. A gente tem que falar que um ponto essencial é que o prazo para a apresentação é o seguinte. Observar que a contestação é apresentada até o momento da audiência inicial ou primeira audiência, certo? Então, a gente tem que olhar isso aqui quanto ao prazo, ok? Podendo ser remetida ou oralmente no momento da audiência. Então, pessoal, quanto ao prazo, a gente tem essa regra, né? Ela deve se observar na contestação, que a contestação é apresentada até o momento da audiência inicial ou primeira audiência, podendo ser remetida por escrito ou oralmente no momento da audiência, certo? Então, a gente não tem um prazo após tal data, mas na realidade é que esse prazo ele limita-se à data da audiência. Deve-se observar que a CLT garante que a parte terá o prazo mínimo de 5 dias, prazo mínimo de
dias para a contestação entre a data da notificação e a data da defesa. Ou seja, a notificação deve observar prazo antecedente de 5 dias à audiência. Pessoal, isso aqui é uma regra rápida, básica, geral, ok? Algo rápido, básico e geral. O que acontece lá na nossa contestação? Certo? A contestação ela é apresentada na audiência, oralmente ou por meio de memorial mesmo, né? Pode muito bem nós, advogados, chegarmos lá com a contestação, apresentar ela em papel já preparado dentro do escritório. Como também a gente pode chegar lá com os documentos, apresentar documentos e apresentar a contestação por meio por meio oral. Quando o juiz abre um prazo, né, para que a gente apresente essa contestação, é um prazo aí que varia de até 15 minutos, até 20 minutos, perdão, certo? E a gente tem aquele momento para fazer isso, tá? Hoje, a maioria dos tribunais trabalhistas, dos fóruns trabalhistas, das varas trabalhistas, elas estão já virtualizadas, usando uma plataforma chamada PJE. E o PJE, ele permite que a gente apresente eletronicamente já a petição. E existe uma lei, né, cuja aplicabilidade eu mesmo, como professor, questiono de um certo dispositivo, né, que é uma lei do processo eletrônico, que diz que a petição tem que ser apresentada, a contestação tem que ser apresentada em até 1 hora antes da audiência, né? Obviamente, o fundamento disso é que o juiz tenha o tempo de ler essa contestação, tá? O que não influencia muito, já que a contestação pode ser apresentada oralmente até no momento da audiência e a aplicabilidade dela torna inócua, certo? Então, a gente tem que observar, em primeiro lugar, quanto à contestação, este prazo, né? Quando a gente pega lá uma inicial para contestar, vamos observar isso. No mandado, vem lá falando que tipo de audiência é, se é uma audiência inicial, se é uma audiência una. E na observância disso, a gente tem que ficar atento, porque nós, como profissionais advogados, temos que levar as nossas testemunhas, certo? Se disser audiência una, olha, tudo vai acontecer naquela audiência, então leva a testemunha, certo? Se disser de forma diferenciada, que primeiro terá uma audiência inicial, né, para depois ter uma audiência de instrução e julgamento, obviamente que não há necessidade de levar testemunha na audiência inicial. Só que o mandado deve ser sempre observado, que esse mandado, já disse em sala de aula, pode estar dizendo assim que o juiz, na sequência da audiência inicial, pode marcar uma audiência de instrução. Isso significa dizer que ele pode fechar a audiência inicial e designar a audiência para a hora seguinte, para o minuto seguinte, a audiência de instrução e fazer essa instrução. Então, a gente tem que observar, ler mandado, tá? Ler o mandado notificatório, tá? Lembrando que lá na Justiça do Trabalho, o empregador, ele recebe uma notificação e a gente tem que ler este mandado notificatório. Essa notificação é que vai dizer para a gente a regra que a gente deve seguir de conduta, né? Ou seja, se acontecer de tal forma, a gente tem que levar testemunha ou não. As testemunhas são ouvidas em audiências, né? A depender de alguns ritos, né? A depender, desculpa, de algumas situações específicas, a gente pode pedir para que o juiz intime a testemunha, tá? Obviamente, em situação justificada, se for uma situação justificada, certo? A gente justifica e indica, ó, precisamos ouvir testemunha tal, que não pôde comparecer por isso, 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 tá? Então tá lá, isso é uma questão prática.
Agora, pessoal, como que a gente aprende prática trabalhista de verdade? É participando da prática trabalhista. Esse período que a gente está passando, é um pouco difícil de participar da prática trabalhista, de audiência, né? Esse momento, vou lá ver a audiência e tal, porque não está tendo. Mas quando voltar a ter, vamos lá, vamos acompanhar a audiência trabalhista lá na vara do trabalho, certo? Esse professor que pode até levar, combinar, lá eles vão limitar o número de pessoas que vão poder entrar, mas a gente combina na vara do trabalho para todos que quiserem olhar a audiência trabalhista, certo? E certamente lá vocês vão aprender essa prática. Olha, apresentou contestação, não apresentou, contestação oral, documento, testemunha, depoimento pessoal, tudo de uma vez só, né? Tudo de uma vez só. E a prática trabalhista ela ainda tem algo interessante, né? Que na partir da audiência o processo começa a fluir. Ele é muito dinâmico. O trabalhista, às vezes, é até objetivo muito mais do que o direito civil. Tem documento, provou, não tem documento, não provou. Certo? Mas, como advogado, o que temos que observar? E aqui presta muita atenção. Foi a segunda parte do que eu falei aqui na tela compartilhada, né? Justamente esse ponto aqui, ó. Esse parágrafo aqui, ó. Deve-se observar que CLT garante que a parte terá o prazo mínimo de 5 dias para apresentação da contestação, entre a data da notificação e a data da defesa, né? Que aqui a gente pode pôr defesa barra audiência. Ou seja, a notificação deve observar prazo antecedente de 5 dias da audiência, né? Olha que interessante, né? Isso aí é o seguinte, vamos imaginar que chega uma notificação para uma audiência trabalhista para um cliente nosso, certo? E esse cliente, ele tem lá um prazo X para poder chegar, para poder apresentar a defesa, e a gente tem que contar esse prazo. Aí você pensa o seguinte, professor, mas o senhor não falou que o prazo é até a data da audiência? Sim. Então é isso que a gente tem que fazer. Ou a gente conta o prazo para trás, ou a gente pega da data da notificação e conta para frente. Certo? Entre a data que a parte recebe a notificação, entre a data da notificação e a data da audiência, tem que haver transcorrido pelo menos esses 5 dias. Ok? Porque, para que possa haver tempo suficiente para apresentação dessa contestação. Certo? Havendo esse tempo, tudo ok. Certo? Então, isso é a primeira coisa que se deve observar numa notificação. Numa contestação. Segunda situação que a gente observa na contestação, né? A gente coloca primeiro o prazo, né? Primeiro prazo. Vou colocar aqui. Primeiro ponto aqui, inclusive, né? Prazo. E aí a gente vai lá e coloca o segundo ponto, que seria a competência, né? A competência. Na contestação, claro, vou colocar também aqui o número do processo ou dos autos, né? Mas a gente vai colocar competência. O que é a competência, né? Competência, né? A gente observa é o juízo a que o processo foi atribuído. A contestação tem que ser encaminhada para esse juiz a quem o processo foi atribuído? Sim, mesmo que ele seja incompetente. Certo? Mesmo que seja incompetente. Beleza, pessoal? E aí, o que a gente faz, né? Vou abrir um pequeno parênteses. Quando o juiz é incompetente, vamos lembrar lá da competência
competência do local da prestação deve-se peticionar com uma peça denominada exceção de incompetência. É uma exceção de incompetência, que é uma defesa que nós podemos fazer quando recebemos uma contestação, né? Observação: a competência trabalhista é definida pelo local da prestação do trabalho. Ok? Gente, se alguém tiver alguma dúvida aí, é só falar aqui, né? A gente tem uma forma de se manifestar aqui, pode manifestar por áudio mesmo. Estou vendo que o áudio de todo mundo está habilitado aqui para mim. Então, quem quiser manifestar, é só manifestar, tá? Veja só, quando a gente fala dessa questão da competência trabalhista que a gente tem que observar numa contestação, certo? A gente tem que pensar o seguinte, olha, se o juízo é incompetente, a gente tem que a regra de competência é o local da prestação do trabalho. Então, se a pessoa prestou serviço em Cristalina, mas entrou com uma reclamatória trabalhista em Brasília, certo? Em Brasília, dizendo até que mora lá, ela já está atribuindo o processo a uma competência diversa e incorreta. Todavia, essa competência na Justiça do Trabalho, ela é relativa. Lembra disso, ela vai ser relativa. Por que relativa? Se não for alegada a exceção, tá? Se não for alegada a exceção de incompetência, a competência do juiz onde se adentrou a petição inicial, ela vai ser a competência correta atribuída, né? Então, prestar muita atenção. Não alegou a incompetência, no momento adequado, precluiu o direito de alegar a incompetência, né? Não existe essa regra de competência absoluta e tal nesse momento para a gente analisar aqui, tá? O pequeno detalhe aqui, a gente não falou aqui em tese da exceção, a gente é uma outra defesa, mas sempre que a gente for apresentar uma contestação, o número do processo deve ser o mesmo e o juízo deve ser o mesmo da petição inicial. Se for incompetente, você não vai endereçar isso para o juízo competente, certo? Você vai endereçar sempre para o juízo que recebeu a inicial, mesmo que ele seja incompetente para aquela ação, para aquela reclamatória, certo? Então, o juízo competente era de Lusiânia, mas a parte remeteu para o juízo da Vara de Trabalho lá no Distrito Federal, certo? A contestação você endereça para o juízo da Vara tal do Trabalho do Distrito Federal, tá? Não é já remetendo para o juízo competente, não, porque para isso existe uma defesa correta, é o princípio da formalidade. Existe a forma e também o princípio da oportunidade, que é o momento adequado para aquilo, tá? Então, nós não temos que ficar discutindo essa questão numa contestação. A contestação é para apresentar defesa, né? Quanto ao caso. Depois disso, de apresentada aí, nós vou passar para dois pontos seguintes, né? Que são pontos que vocês já sabem, a gente só vai relembrar, né? Terceira situação, nós vamos colocar a qualificação partes, ok? Qualificação das partes. E o que é a qualificação das partes? Nesse momento, deve-se identificar as partes, tanto o reclamante, que é o autor,
tanto o reclamado ou a reclamada, né, reclamada, que é o réu, né? O sentido, o gênero, se masculino ou feminino, não importa para a gente nesse momento. Cada caso vai ser um caso, tá? E, em quarto lugar, nós vamos fazer um resumo dos fatos, ok? Resumo dos fatos. Neste ponto, deve-se fazer um relatório daquilo que o requerente, ou melhor, reclamante, alega, né? É uma síntese, né? Vou chamar aqui de síntese da inicial, ok? É justamente, se vocês olharem, é justamente o que se deve fazer numa contestação para fazer ela de forma organizada. Faz lá uma síntese, faz um relatório, demonstra para o juiz, olha, o reclamante alegou isso, 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 tá? E não foge até mesmo de uma peça civil. O problema é a forma de colocar essa contestação lá na Justiça do Trabalho, certo? E aí a gente passa para as três partes sequenciais, né? As três partes sequenciais. Então vamos lá. O que são as três partes sequenciais? Vamos de novo aqui compartilhar a tela, né? Que o professor se fala sobre o método, viu, pessoal? Se vocês estiverem achando o método tranquilo, vocês falam para mim. Eu vou escrevendo aqui para que vocês possam identificar o que eu estou falando. Aqui nós vamos falar agora sobre, né? Aqui eu vou chamar isso de defesa em si, né? Três partes fundamentais. Vou colocar aqui numa contestação o que você deve pensar. São as três partes fundamentais que você deve pensar. Em primeiro lugar, nós vamos falar de preliminar. A preliminar, neste ponto chamado preliminar, nós vamos colocar as nossas objeções processuais, tá? E essas objeções processuais, elas podem resultar na extinção sem resolução do mérito, tá? Pode ser uma inépcia da inicial, né? Pode ser, por exemplo, o réu, quando alega que a parte autora não identificou, quando a parte autora não identificou não liquidou os seus pedidos. Lembram que a petição inicial que eu mandei para vocês, ela dizia sobre a liquidação de pedidos. O que é a liquidação? Dizer o valor que pedimos, tá? Isso hoje é ponto que determina, que refuta, né, a petição inicial. Ela é tida como, ela vai ser julgada, certo? Como inepta, né? Ela vai ser simplesmente algo que não vai ser analisado, vai ser extinto o processo, tá? E aí, outro ponto que nós vamos passar, esse foi o primeiro ponto das três partes fundamentais, né? Aqui, as três partes fundamentais, nós vamos colocar, né? 5.1, ok? Agora, 5.2, a gente vai colocar uma segunda parte fundamental, que é a prejudicial de mérito, né? Aqui a gente vai colocar são pontos que extinguem a análise do processo por resolução anterior da demanda, tais como prescrição, acordo, etc., né?
acordo aí, a gente vai chamar isso aqui acordo ou transação, né? Dentre outros. Né? Então, esse segundo ponto aqui são prejudiciais de mérito. Lembrando que a prescrição, por exemplo, que lá na Justiça do Trabalho, ela ocorre em 2 anos até em 2 anos desde contados a partir da rescisão do contrato de trabalho. Essa prescrição é prejudicial de mérito, já que ela informa, né, pela regra prescricional, se informa que ela se dá justamente para evitar, né, que a demanda seja analisada pela perda do direito de ação, né? Ou seja, a prescrição é a perda do direito de reclamar. Essa perda do direito de reclamar se dá depois de 2 anos, né? No caso da reclamatória trabalhista. E isso daí é a prescrição bienal, que é a prescrição de reclamar, tá? Após reclamar, várias outras coisas prescrevem, certo? Por exemplo, as verbas trabalhistas, elas prescrevem em 5 anos retroativos. Olha que interessante, tá? Vamos lembrar dessa regra trabalhista que prescreve em 5 anos retroativos. Isso é interessantíssimo numa contestação. Quem aqui de vocês lembra dessa regra? Fala aí pra gente, manifesta. Rebeca, você lembra o que é isso? O que é a prescrição quinquenal? Eu acho, assim, não sei, posso estar errada, mas eu tenho 2 anos para entrar, né, com os pedidos, e nesses pedidos eu posso reclamar cerca de 5 anos anteriores ao fim do contrato de trabalho. Exato, né? Vamos supor que um contrato de trabalho dure lá 20 anos. Depois da rescisão, a pessoa tem 2 anos para entrar na justiça. Se ela não entrou, ela perdeu tudo, né? Agora, se ela entrou, ela só pode ter direito a reclamar os últimos 5 anos. Desde a data, a partir, aliás, retroativos à data do protocolo, né? Já que a citação retroage ao protocolo. Ok? Então, essa prescrição quinquenal tem que ser muito observada. Certo? Na contestação, ela é interessantíssima, até porque você, quando for advogado de reclamada de empresa, de empregador, pode ser muito provável que chegue até você um tipo de petição, né? Chega para você um tipo de petição cuja prescrição, ela tenha se dado a prescrição quinquenal, tá? Então você tem que observar, já que se o empregador ele ficou 2 décadas, desculpa, o empregado ficou 2 décadas na empresa, ele não pode reclamar 2 décadas, ele só pode reclamar os últimos 5 anos, certo? Retroativos ao protocolo da reclamatória. Ok? Então, ponto A, observar, justamente do jeito que a Rebeca nos falou aqui agora, certo? E isso é um ponto importante. E, por fim, nós vamos falar da terceira parte aqui, né, 5.3, né? Nessa terceira parte, pontos de mérito. Ou melhor, né, vamos chamar isso de mérito, tá? Vamos chamar de mérito. No mérito, certo? No mérito, alega-se questões distintivas, modificativas do direito do reclamante, né? Que é, por exemplo, o que é uma questão extintiva, né? Extintiva é quando o autor diz que não foi pago o salário e o reclamado, né, o réu, diz não, foi pago o salário sim, eu tenho aqui o recibo. Ou seja, é extintivo do direito do reclamante. O reclamante não tem o direito de receber salário que ele reclama não ter supostamente recebido.
Ok? Então, aí a gente tem esses pontos a se analisar. E também, o que é o modificativo? Vamos supor que o autor diga que não recebeu todas as horas extras e apresenta um cálculo elevado de horas extras. Um cálculo elevado de horas extras. Quando ele apresenta o cálculo elevado de horas extras, vem o réu reclamado e fala assim, olha, algumas horas extras eu paguei. E apresenta o recibo do pagamento de algumas horas extras, não de todas. Isso daí é um ponto modificativo, ou seja, não é tudo aquilo que o reclamante está pedindo, certo? Então, ponto que a gente deve observar numa contestação, que é justamente essa questão de mérito, a questão que se analisa que vai extinguir ou modificar o direito do autor, né? E, obviamente, influencia muito numa eventual contestação, certo? E isso influencia demais, tá? Então, nesse ponto, a gente chegou na parte inicial, numa parte primeva ali da contestação. E aí, por exemplo, no mérito, a gente impugna pedido, impugna um monte de questão, né? A gente impugna tudo, impugna documento, certo? Certifica, prazo, a gente tem que olhar na contestação tudo isso que a gente tem falado. Eu deixei um texto base para vocês no Classroom sobre isso, ok? E até então, né, esses pontos base devem ser analisados. Olha que o texto que eu passei para vocês, ele é um texto sobre prática, tá? É um texto sobre prática. Por fim, desculpem aqui, vamos lá. Por fim, na defesa, nós vamos apresentar, né? Nós vamos apresentar como o sexto ponto, pedidos, né? Momento, né? Inclusive ali, quanto à defesa em si, que no método a gente apresenta até a fundamentação. Mas nos pedidos, o momento em que a reclamada apresenta os pedidos que ela pretende, tais como análise de prescrição, ou melhor, análise de preliminares, análise modificação de direito, improcedência, pedido, tá? Então, esses são 6 pontos que a gente tem lá como defesa para vocês, tá? Isso que eu estou escrevendo aqui no Word, fim da aula eu vou anexar também lá no Classroom, no Google Classroom, para que vocês possam acessar e analisar. Tá? Para acessar e apenas como um resumo de uma contestação. Vou pegar uma contestação, eu vou ver tudo isso aqui. Tá ok, pessoal? Entendido isso? Então, análise inicial de contestação. Vamos fazer um intervalo de mais ou menos 5 minutos, tá? Eu vou fechar essa tela aqui, até porque o Zoom vai nos derrubar daqui a pouco, né? Vou fechar essa tela, nós já estamos com quase 40 minutos de aula, um pouquinho mais, certo? Desde o primeiro acesso. E aí, daqui a pouco eu volto e nós vamos analisar a nossa petição, tá ok? Daqui a pouco eu mando o link no Zap, daqui a pouco eu mando o link no Google Classroom. Vamos fazendo uma revisão da aula de agora. Até já!